milita por si mesmo. Ele milita, ele luta por aquele que o chamou. Então nós não fazemos para nós. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade do nosso Deus. Amém? Quero deixar uma breve mensagem para o seu coração. Se encontra lá no livro de Josué. Aleluia! Livro de Josué, capítulo número 5. Aleluia! Josué, capítulo 5, versículo número 13. Glória, glória a Deus! Aleluia! Livro de Josué, capítulo 5, versículo de número 13 adiante. Aleluia! Todos encontraram o dia eu vou para o céu. Eu vou para o Quem céu! encontrou o dia eu vou também. Eu vou também! Glória a Deus. Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13 adiante. Aleluia! Amém! Está lendo para que nós possamos ter tempo. Diz assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz-lhe o Senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Pode tomar seu assento, se você puder, mantenha sua Bíblia aberta, se você assim. Meus irmãos, Israel tinha enfrentado muitas lutas, desde que tinham saído da terra do Egito, pelos 10 milagres das mãos do Deus Todo-Poderoso. Eles caminham pelo deserto, aquela geração que sai do Egito acaba morrendo, apenas 2 daquela geração consegue agora adentrar a terra da promessa, que foi Josué e Caleb. Até mesmo o líder, chamado Moisés, morreu no deserto no alto do monte Nebo. A palavra do Senhor diz que eles lidam com a morte de Moisés, eles choram muitíssimo, afinal de contas Moisés era um grande líder e iria deixar saudades, e na mente deles ia deixar uma grande lacuna. É neste momento que Deus coloca Josué para levantar-se com a sua boca nessa terra e introduzir esse povo na terra prometida. Enfim, Israel enfrenta muitas pelejas, Israel enfrenta muitas lutas, e a luta da vez era contra a cidade fortificada chamada de Jericó. Jericó é uma cidade cujas muralhas cabiam pelo menos 3 carros, um emparelhado ao outro. A muralha, ou muro da cidade de Jericó, era um muro intranspasável, era um muro intransponível, de natureza tal que era impossível alguém ultrapassar aqueles muros. A Bíblia diz que Josué, ele era um grande estrategista militar, e por algumas vezes Moisés havia confiado a ele a liderança do povo em meio às pelejas, em meio às batalhas. Exemplo disso foi a peleja contra o rei Amaleque. A palavra diz agora que Josué, ele está na madrugada observando os muros da cidade de Jericó. Eu imagino que ele estava pensando qual seria a estratégia da vez para que ele pudesse invadir aquela cidade, destruir todo aquele povo e vencê-los. A palavra diz que naquela terra havia uma mulher prostituta cujo nome era Raabe.
espias que tinham visitado aquela terra. E Raabe, ela faz uma aliança com esse povo, e esse povo de Israel, esses dois homens, prometem a ela que não vão destruir nem a ela, como também não irão destruir a sua casa, a sua família, mas ela precisaria pendurar na janela de sua casa um cordão, um fio, um pano de cor escarlate, de cor vermelha, para que os homens, quando invadissem a cidade, entendessem que aquela casa era uma casa que haveria de ser preservada por Deus. Josué está planejando, Josué está pensando, e eu consigo imaginar Josué coçando a cabeça e pensando: o que é que eu vou fazer para transpassar os muros da cidade, tendo em vista que essa é uma cidade intransponível, que esta é uma cidade fortificada. A palavra diz que aparece então diante de Josué naquela madrugada um varão com uma espada desembainhada, e Josué acredita que aquele fosse um dos guerreiros da cidade de Jericó, que ele haveria de invadir. E aqui você percebe a coragem de Josué, porque se fosse outro não se aproximaria deste homem, mas gritaria ou mandava soar a trombeta para que os outros homens viessem para batalhar contra esse homem guerreiro, porque esse homem não se apresenta com a espada da bainha. Perceba, por gentileza, que esse homem, esse varão, esse ser de luz, apresenta-se para Josué com a espada desembainhada, como quem diz: eu estou preparado para a batalha, eu estou preparado para a guerra. Josué aproxima-se do mesmo e pergunta-lhe a seguinte coisa: és tu um dos nossos ou um deles? E ele diz: sou um dos teus. Eu venho por Deus, eu venho para batalhar com vocês. E esse homem que Josué acreditava até então ser um soldado, apresenta-se como sendo alguém que veio do céu para pelejar as pelejas do seu povo. Glória a Deus. Meu irmão, entenda que as adversidades da vida podem ser grandes, os desafios podem ser terrivelmente enormes, mas eis que Deus está do nosso lado, e a palavra garante que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um santo abrigo, nós temos um santo refúgio. É Deus quem nos esconde no teu santo pavilhão. Não temos o que temer, não temos que sentir medo. Afinal de contas, aquele que está do nosso lado jamais perdeu uma peleja, jamais perdeu uma luta. Lembra-se de Davi, quando ele vai para o confronto contra Golias, ele vai no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Enfrente as pelejas da vida em nome do Senhor dos Exércitos. Enfrente os desafios do dia a dia em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra diz que esse ser, apresentando-os perante Josué, vai dizer ao mesmo: tire as sandálias de teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Agora perceba, por gentileza, a referência que esse ser está dando para Josué. É a referência do encontro do seu ex-líder, Moisés. Porque no capítulo 3 desse livro de Êxodo, a palavra diz que Moisés tem encontro com o Senhor Deus Todo-Poderoso, e quando ele vê a sarça que ardia e não se consumia em chamas, ele vai se aproximar. Esse ser diz para o mesmo: não se aproxime daqui, mas tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Eu fico tentando imaginar Moisés dizendo: mas eu canso de passar por aqui pastoreando ovelhas, e por que agora é diferente? Aí Deus responderia a seguinte coisa para ele: porque agora eu estou aqui, e o local onde Deus está nunca mais é o mesmo. O que Deus está dizendo é que quando eu manifesto a minha presença em um local, o local se torna um local santo. Se Deus manifestar a presença dele numa balada, o local da balada se torna um local de santidade. Se Deus manifestar a presença num boteco, aquele solo é um local de santidade. Ainda para quem pega ali, fala ali, Deus se apresentou ali, é local santo. Só é diferente esse local, é onde nós
santa, os lenços são santos, tudo aqui é consagrado a Deus, tudo aqui é dele, tudo aqui pertence a ele, tudo é santo. Por quê? Porque ele está aqui, ele é santo. Ele está pisando na terra, Deus está dizendo. Não se aproxima daqui, mas tira a dos pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Perceba, por gentileza, que esse gesto de tirar a sandália dos pés era um gesto de se humilhar perante alguém que é maior. Era o gesto de abaixar a cabeça perante alguém que é superior. Tirar a sandália dos pés perante uma pessoa seria como dizer: eu sou teu servo, sou subalterno teu, estou aqui para cumprir com a tua palavra, estou aqui para obedecer. Você pode dar ordem que eu irei executar conforme o seu pedido, conforme o seu mandar. Eu irei fazer exatamente conforme tu queres. Veja, por gentileza, que a referência não mudou. O líder mudou. Quem era o líder antes? Antes, Moisés. Agora o líder é Josué. O líder mudou. O povo mudou. O povo de antes morreu tudo no deserto. O povo que entrou na terra prometida foi um bando de jovens, certo? Mudou muita coisa, não é verdade? O solo onde eles estavam pisando mudou. Eles não estão mais andando pelo mesmo caminho que andaram, não é verdade? Mas o Deus é o mesmo. E a palavra dele é a mesma. Tire as sandálias dos teus pés. A gente às vezes tem a ideia de pensar que Deus muda. Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para sempre. Arrependimento mostra mudança. Arrependimento fala sobre mudança. Porque se você se arrepende, você vai fazer uma coisa, você se arrepende disso que você ia fazer, é porque você muda. Deus não muda. Mas o presbítero da Bíblia diz que às vezes Deus se arrependeu do que tinha feito. Deus se arrependeu de ter feito um homem, não é nada disso. É que Deus já tinha um projeto, ele sabia o que ia fazer para frente. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é o homem tentando explicar a ação de Deus em relação ao arrependimento do outro homem. Não é que Deus se arrepende, porque Deus não se arrepende, porque Deus não muda. O homem muda, Deus não muda. Aí você pensa, o Josué, ele tem agora a referência do passado. O mesmo Deus que falou com Moisés, o líder dele, está falando com ele agora. Tira a sandália dos seus pés por todo lugar que pisa a terra santa. Imediatamente ele tira a sandália dos pés, ele se aproxima e ele se prostra. E aí o texto bíblico diz a seguinte coisa: ele adora. Sabe o que é interessante? Esse ser não repreende ele. Esse ser não diz assim: não me adora porque eu sou um servo teu. Meus irmãos, diversas vezes na Bíblia Sagrada você vai encontrar os homens de Deus se prostrando perante um anjo. O anjo dizendo assim: não me adore porque eu também sou servo. Eu sou servo como você, eu também sirvo a Deus. Aleluia! Adoração para ele. Mas esse ser aqui, do capítulo 5 de Josué, ele não rejeita a adoração. Por que é que ele não rejeita a adoração? Porque ele é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Era Jesus que estava se apresentando a Josué. Por isso ele não rejeita a adoração. Jesus não rejeita a adoração. Era o próprio Jesus que estava conversando com ele, uma espécie daquilo que a gente chama de teofonia, que é Deus que se apresenta como anjo, Deus se apresenta como homem perante a sua criação. Josué se prostra, e eu caminho para a conclusão aqui, porque é simples essa mensagem que eu quero trazer ao seu coração. Josué se prostra, e agora? Aí está o primeiro segredo para obter vitória: se prostrar e adorar. Aleluia! Glória a Deus! É adorando que você vai conseguir vencer essa luta. É adorando que você vai conseguir alcançar esse milagre. Aleluia! É adorando que você vai conseguir romper com essas situações adversas ao longo da sua caminhada. É adorando. Porque a adoração, ela move o coração de Deus. Aleluia! Adore a Deus em espírito e em verdade. Isto é, adorar de todo o coração, adorar Ele com o corpo, adorar Ele com a alma, adorar Ele com o espírito, adorar Ele com a mente, adorar com as mãos, adorar com os pés, adorar com a língua, adorar com os olhos, adorar com o ouvido, adorar com os gestos, adorar e adorar. O primeiro segredo para obter vitória. Segundo segredo: obedecer. Eu vou parar por aqui. Obedecer.
o Senhor se aproxima dele e fala assim: Josué, você vai juntar os homens de guerra. Está escrito claramente: os homens de guerra. Os homens de guerra. Homens de guerra. Vocês vão levar a arca, os sacerdotes vão carregar sobre os ombros. Vocês vão rodar a cidade de Jericó por 7 dias. Vocês dão uma volta em cada dia. E no 7º dia vocês darão 7 voltas, totalizando 13 voltas ao todo. Certo? 13 voltas ao todo. Mas sabe o que é incrível? Josué não está acostumado com isso, gente. Josué não está acostumado com isso. Porque a ordem desse varão, que é Jesus, é para que ele rodeie a cidade. Se ele ficar rodeando a cidade por 7 dias, e no 7º dar 7 voltas, ele vai demorar. Josué era o tipo de guerreiro que, quando entrava numa guerra, ele queria resolver as coisas de maneira rápida. Analisa a Bíblia, veja o perfil de Josué. Quando ele ia para a guerra, ele resolvia as coisas rápido. Josué era o tipo de gente que tinha, eu posso dizer, a marcha napoleônica. Aí é para quem conhece a história de Napoleão. Quando ele ia para a guerra, ele resolvia as coisas de maneira rápida, para não dar oportunidade para o inimigo tentar arrumar uma estratégia. Mas esse varão chega perante ele e fala assim: você vai demorar agora. Isso aqui vai totalmente contra a filosofia de Josué. Josué quer fazer as coisas rápido. Esse varão chega perto dele e fala assim: é devagar hoje, Josué. É devagar, meu filho. Não é rápido, não. Aleluia. Agora você imagina, Josué não era mais servo, ele já era líder. Ele podia dizer assim: eu já sou líder, eu vou obedecer isso. Ele poderia desconfiar e dizer assim: rapaz, isso não é Deus que está falando, não. Porque até agora eu fui para a batalha, eu resolvi rápido, e Deus tem me dado vitória. Da maneira que eu tenho andado, Deus tem me dado vitória até agora. E por que Deus está mudando a estratégia agora? Mas não, ele abaixa a cabeça e ele obedece. Como se nós às vezes não queremos ouvir o projeto de Deus, queremos colocar os carros na frente dos bois, não queremos esperar o tempo da promessa. E aí a gente dá cada mancada na vida, porque nós não estamos preparados para obedecer aquilo que Deus tem nos orientado, aquilo que Deus tem nos falado. Se uma mensagem que eu poderia trazer para o seu coração hoje, a mesma ela se resume nesta frase, a seguinte frase: obedeça a Deus, ainda que o mandamento dele pareça ridículo a seus olhos. Isso aqui é ridículo. Presbítero, é ridículo? É ridículo. Você imagina um bando de marmanjos com espada na mão, marchando ao redor da cidade, quando na verdade poderiam tentar invadir ela. Você não acha que alguém de Jericó de cima do muro não zombou deles marchando ao redor da cidade, não? Zombou. Mas essa era uma estratégia chamada Guerra Fria. Deus usou a estratégia da Guerra Fria. Você sabe o que é uma Guerra Fria? Quando alguém chega perto de você e fala assim: uma hora eu te pego, e vai embora. A hora eu te arrebento, e vai embora. Ele não vem nunca para cima de você, mas ele fica dizendo: uma hora eu te arrebento, olha lá, hein? Uma hora, ó, tá sabendo, hein? Deus de poder e glória. Sabe o que isso está fazendo? Você não dorme à noite. Se alguém fala assim, ameaça você de morte, fala: na hora eu te mato. Mas ela não vem para cima de você. Você dorme à noite? Você dorme em paz? Todo dia a pessoa só ameaçando. Ela não vem para cima, só ameaça. Só ameaça. Deixa eu botar ela em um pouco. Parte do povo começava a dizer assim: esse povo aí são um bando de maluco, voltando a cidade, estão pensando que vão destruir nosso muro. Aí o tempo vai passando, passa o primeiro dia, Josué está marchando. Ele está dizendo: esse povo é um bando de maluco. Passa o segundo dia, Josué está marchando. Terceiro dia, o povo está marchando. Quarto dia, o povo está marchando. Jericó diz: rapaz, uma hora eles entram na cidade. É Raabe que diz: a prostituta, o testemunho dela, esse prostituta é o seguinte: nós estamos atormentados com a fama de vocês.
Isso é guerra fria. É colocar pânico em torneiro no inimigo. Se você resolver obedecer a Deus, não é você que vai ter medo do adversário. Não é você que vai ter medo das afrontas dele. É ele que terá que temer a mão de Deus que está sobre a tua vida. Mulher de Deus, homem de Deus, resolva hoje abraçar o plano divino, abraçar a vontade do Eterno, porque o adversário vai correr de você, vai temer você, vai ter medo de você, e você vai conquistar. Obedeça ao plano, obedeça à vontade, aceite o chamado, que você vai vencer o diabo por 7 dias. E lá vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo, 7 voltas. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Na 7ª volta, tocar a trombeta e o muro foi abaixo. Essa peleja não é nada para a mão de teu Deus. Esse problema aí é pequeno nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Essa adversidade aí não é absolutamente nada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus pode resolver essa situação. Eu concluo. Glória a Deus, aleluia. Deus quebra a cidade. Deus derruba o muro, mas como Deus faz isso? Deus não derruba o muro para fora, porque se derruba para fora machucava o seu povo Israel. Deus não derruba o muro para dentro. Sabe o que Deus faz? Deus reproduziu o muro. É como se Deus pegasse a mão assim, fosse sobre o muro e fizesse. Quando Deus bateu a mão sobre